Pró, se puder digitar novamente o que digitou antes, digito sim. Então, o que eu falava antes, vamos lá, vou só responder primeiro a pergunta do Everton, tá? A questão da alegação. Imagine o seguinte, o juiz, ele pode de ofício se declarar incompetente? Imagine o seguinte, você, Karine, você é juíza, e aí você diz assim, rapaz, eu não posso julgar isso aqui não. Karine poderia, sem que ninguém tivesse alegado. Você está entendendo? Nem a parte autora, nem a parte ré, nem qualquer pessoa. Karine poderia, ela sozinha, ela de ofício, ela de per si, ela poderia dizer: estou me dando por incompetente, sem que ninguém tenha para isso alegado? Pode, tá? E daí, Everton, a doutrina coloca aqui outra grande distinção entre a competência absoluta e a competência relativa. Minha pró, por quê? Porque olha para mim, competência absoluta, o juiz pode alegar de ofício. Pró, como assim? Ninguém arguiu e ele pode se declarar incompetente. Incompetência relativa, ele só pode se declarar incompetente se a própria parte, nesse caso o réu ou o Ministério Público, alegarem isso no prazo para contestação e o MP no prazo, nos processos nos quais atuar. Então, vamos só escrever isso aqui e a gente volta aqui para a questão da Karine. Olha só, outra distinção, vamos colocar aqui entre competência absoluta, tá? Versus a competência relativa, reside justamente nessa pergunta que o Everton faz, no qual a competência absoluta, na competência absoluta, o juiz poderá se declarar, ele se declara, ok? Ele diz, eu sou incompetente, ele se declara. O juiz poderá se declarar incompetente, porque incompetente, falta competência, ok? Incompetente absolutamente. Aí ele vai dizer, incompetente absolutamente, em razão da matéria, e aí ele vai especificar, ele vai dizer, olha, eu não estou apto para julgar essa matéria, porque essa matéria é uma matéria eleitoral, tem que ser julgado na justiça eleitoral, essa é uma matéria militar, tem que ser julgado na justiça militar, tem que ser julgado na justiça trabalhista, tem que ser julgado na justiça federal, ou em razão da função, ou em razão da pessoa que atrai a competência. Não, isso aqui, ó, não posso eu, juiz de direito, julgar, minha gente, pelo amor de Deus. Isso aqui tem que começar no Tribunal de Justiça. Não. Ah, isso aqui tem que ser o Supremo Tribunal Federal, porque a gente está tratando da figura do presidente da República. Você percebeu? Então, quando o juiz se declara incompetente, ele tem que fundamentar. É aquela ideia que a gente fala, lembra desse princípio? Do princípio da fundamentação das decisões, né? Ele está fundamentando em algo. Eu costumo até, alguém diz assim, a Ingrid não pode. Aí eu sempre vou, é uma coisa, sabe aquele menino chato, aquele menino birrento? Todo mundo tem um sobrinho, um primo, um filho birrento. E diz assim, por que não pode? Por que não pode? Parece um aluno de direito, né? Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Mas essa é a ideia, é você entender o porquê. Por que não pode? Tá? Por que não pode? Por que não pode? Por que não? Por que não? Ou seja, tem que ser fundamentado, é a fundamentação das decisões. Então, assim, você está se dando por incompetente, juiz, absolutamente, por quê?
Por que você não pode julgar essa matéria? Com base em quê? Em qual artigo? De qual lei? Com qual jurisprudência? Tem que ter uma fundamentação. Não é porque eu acho, não é porque você não quer julgar, não é porque você não foi com a minha cara, não é porque você está assoberbado, não é porque você está de mal com a vida, não é porque você não nhanhou hoje, não é porque você dormiu de calça jeans. Ou seja, tem que ser um argumento juridicamente legal. Como eu trabalho muito em cartório, eu vou te dar o meu exemplo, registro civil. Aí a pessoa chega assim, Ingrid, eu fui registrar o óbito, passou os 15 dias, que é o primeiro prazo, e disseram que eu não posso registrar o óbito de meu pai. Não pode por quê? Por que não pode? Né? Tem que ter um porquê. Porque passou o prazo. Mas, mesmo tendo passado o prazo, com o Covid se estendeu o prazo. Tudo tem que ter uma justificativa. Beleza? Ok. Então, Everton, tá claro essa situação de que a sua pergunta traz mais uma distinção para a nossa galerinha e esclarece para todo mundo que existe mais uma distinção entre competência, né, ou a falta da competência absoluta e a competência relativa. A competência absoluta, meu povo, olha o que acontece muito, para vocês terem ideia. Olha que coisa que acontece e já aconteceu comigo. O processo está tramitando. Vara federal, o juiz julga, tá? Tem perícia, o juiz julga, sentença parcialmente procedente. Quando chega no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o Tribunal Regional Federal da Bahia, o que envolve a primeira região, o desembargador federal diz que existe uma incompetência absoluta e extingue todo o feito. O que é que você me diz? Você percebeu? Ou seja, olha que situação que a gente tem. Pode acontecer com uma incompetência absoluta, é isso que eu quero que vocês entendam. Ela pode ser alegada a qualquer tempo, a qualquer momento. O juízo de primeiro grau que não percebeu alguma coisa, o de segundo grau pode perceber, em especial no direito, porque, amores, o direito não é assim, ó. O direito não é assim, isso é rosa, sabe? O direito não é assim, isso é rosa. O direito é, não, aqui, mas aqui tem um cinza, aqui está um pouquinho mais claro, depende da cor da luz. Se fosse para dizer que é rosa, rosa teria que ser matemática, né? Ou alguma coisa do tipo. O direito, você tem uma doutrina majoritária, você tem uma doutrina minoritária, você tem o que diz a lei, você tem a interpretação dos tribunais, e isso faz com que você possa tomar caminhos distintos. Na incompetência relativa tem um prazo. Qual o prazo? O da contestação. Se não for alegado, chuchu, beleza, já foi. Pode alegar outro prazo? Não pode mais. Para mim, o melhor exemplo da incompetência relativa, o melhor exemplo para poder se entender, Everton e Saulo, eu digo que está na justiça trabalhista. Eu vou te dar esse exemplo da justiça trabalhista. Me acompanhe, presta atenção. Saulo, eu presto serviços para você, beleza? Eu sou sua empregada, sou sua assistente. Ok, tá certo? Tá. Aí você sempre me tratou super bem, não tem problema nenhum. Só que você vira para mim e diz assim, olha, ô Ingrid, o negócio é o seguinte, apertou a pandemia e eu não tenho mais, eu tenho escritório de advocacia, mas eu não consigo mais te manter, tá? Eu vou te dispensar, estou dando baixa na sua carteira, tá aqui, mas eu não tenho como te pagar todas as suas verbas trabalhistas. Eu estou te dispensando e estou sendo sincera com você. Não tenho como te pagar. Quando tiver como te pagar, tá aqui o meu contato, eu vou te procurar. Beleza. Eu não poderia ficar aqui no Espírito Santo com Saulo. Eu vou embora para a Bahia, porque pelo menos lá eu não vou passar fome, porque eu vou estar com a minha família, pelo menos dentro de casa, ok? Ok. Amores, quando a gente está falando da ideia do processo trabalhista, qual é o local, né? Qual é a competência, tá? Para que eu, Ingrid, possa reclamar, para que eu possa cobrar essas verbas trabalhistas de Saulo. Passou o tempo,
Saulo acabou priorizando outras dívidas, não me pagou, por qualquer motivo. Ele preferiu pagar uma pensão alimentícia, porque ficou com receio. Ele olha e fez assim. O negócio é o seguinte, ó. Entre eu ser preso e a Ingrid vir me cobrar, porque eu não paguei a pensão alimentícia do meu filho, eu vou pagar a pensão alimentícia do meu filho. Simples assim. Custo-benefício. Sabe aquela coisa de apagar incêndio? Então, está acontecendo incêndio. O que é que eu faço? Eu vou apagar o incêndio. É assim, né? O que está pior, eu apago. Pronto. Isso tudo, Saulo, dá azar, porque eu vou lá na Bahia, em Salvador, e proponho uma reclamação trabalhista. Beleza. A primeira pergunta que se faz é: qual o olha para mim, presta atenção, hein? Tem gente formada que não sabe responder isso, tá? Qual o juiz trabalhista que é competente para julgar a relação trabalhista, a reclamação trabalhista, Ingrid empregada versus Saulo empregador, Ingrid parte autora, Saulo parte ré, Ingrid reclamante, Saulo reclamado. Entendeu? Entendeu? Aí você poderia dizer assim, não sei, o que eu vou ter que ver? Se você estivesse no processo civil, o processo civil lhe diria que a gente vai observar o domicílio do réu, tá? Normalmente, a regra geral do foro no processo civil é o domicílio do réu. Quando você for para o processo penal tem suas regras próprias. Só que nesse meu exemplo, a gente está no processo do trabalho. No processo do trabalho, ele diz assim, local, olha para mim, local da prestação de serviço. Aonde é que Ingrid prestava serviços para o Saulo? A prova era em Montanha, Espírito Santo. Amores, aonde é que Ingrid tinha que propor a reclamação trabalhista dela? Quem é o juiz trabalhista competente? É o juiz de Montanha, Espírito Santo. Ok? Primeira situação, olha para mim. Primeira pergunta, tá? Primeira pergunta. A prova, todas as provas, minha prova, todas as provas. O que a gente vai fazer? Assim, ó. A Ingrid é espanhola e veio trabalhar no Brasil. Ela veio trabalhar no Brasil, tirou o RG e o CPF dela. Ela tem domicílio eleitoral em Feira de Santana, na Bahia. Ela casou em Salvador, Bahia. Tem parente em Cuiabá, Mato Grosso. Formalizou o contrato com o Saulo em Nanuque, Minas Gerais. Prestou serviço em Montanha, Espírito Santo, tá certo? Estabeleceu uma cláusula de foro especial para Vitória, Espírito Santo. Se acontecesse alguma coisa, ia propor uma ação em Vitória, Espírito Santo. E a empresa de Saulo, a agência, a sede, fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Saulo, sócio, pessoa física, ele vota em Nova Venécia, Espírito Santo. É o domicílio eleitoral. Pronto. A, B, C, D, E, F, G, H. Onde é que Ingrid vai propor a reclamação trabalhista dela? Qual o juízo competente? Amores, o que o aluno faz? Ai, meu Deus, que merda. A Ingrid é espanhola. Meu Deus, direito internacional privado. Ai, eu não sei, a PRO não deu isso. A PRO está cobrando o que não deu. Ai, meu Deus do céu, domicílio eleitoral, isso é direito... Gente, pelo amor de Deus, raciocina, bebê. Local da prestação de serviços. Onde foi que Ingrid prestou serviços? Bora, responde. Responde aí no chat para mim, responde. Aonde foi que Ingrid prestou serviços para Saulo? Qual disso tudo aí? Do Iapoque ao Chuí, sabe? Quase que a gente rodou, Cuiabá, Mato Grosso. Montanha, pronto. Você percebeu, Karime? Percebeu? Montanha. Qual o juízo competente? Montanha. Agora vem comigo, Karime. Essa competência, Saulo, é uma competência absoluta. Perfeito, perfeito, Saulo. Absoluta ou relativa? Ó, absoluta ou relativa? Presta atenção. A gente está falando de o juízo competente territorialmente. Territorialmente.
Tá entendendo? Alisson, Aline, Bianca, essa competência é perfeito, perfeito. É uma competência relativa. Por que é relativa, Aline? Perfeito, Aline. Por que é relativa? Porque a gente está falando de quê? De território, ou seja, perfeito, é uma competência territorial. Ou seja, agora completa o raciocínio, completa. Ou o Saulo, que é a parte ré. Olha que gostoso. Olha você entendendo direito. Sinta o direito entrando. Sinta. Sinta ele entrando na sua cabeça. Sinta, sinta, sinta. Se o Saulo não alegar no prazo correto, o que vai acontecer? O juízo incompetente relativamente passa a ser o competente. Amores, o juiz trabalhista de Salvador, Bahia, vai julgar e vai ser o competente. Por quê? Porque se trata de uma incompetência territorial. Saulo não alegou no prazo de lei. Perfeito, Karim. Vocês entenderam? Só que observa, a prova não vai perguntar, por se tratar de uma incompetência territorial, se não for alegada no prazo correto, ela se prorroga. Não, a prova faz isso. E vocês vão perceber, se você pega esse tônus, quando eu falo esse tônus, é essa nuance, como ela pergunta, sabe? Isso é para tudo. Ou seja, ele vai se tornar o competente. Olha que louco, o Saulo vai ter que viajar para Salvador, Bahia, para se defender, porque ele perdeu o prazo para alegar que o juízo é incompetente territorialmente. Ele vai ter que levar a testemunha para lá, ou pedir para as testemunhas serem ouvidas por carta precatória, ou seja, que um juiz trabalhista ouça as testemunhas do depoimento aqui para mandar para lá. Olha que coisa. Ele vai se a audiência foi remarcada 2, 3 vezes, foi repartida, bipartida, ele vai ter que ir para lá. Você já pensou nisso? Imagina, ele agora, quando for recorrer, ele vai recorrer para o Tribunal Regional da 5ª Região, o TRT daquela região e não o TRT do Espírito Santo. Olha que coisa. Ingrid, a incompetência, seja relativa ou seja absoluta, ela interrompe a prescrição. Interessante, Saulo coloca importante cumprir prazos, sempre importante cumprir prazos, tá? Isso vocês vão perceber que no direito processual civil, para quem é advogado, para quem é promotor, não cumpriu, trará prejuízos imensos. Karine, despesa por vacilos de prazo imenso, tá? Quando o Everton pergunta se a incompetência ela vem a interromper a prescrição, então não interrompe, tá, Everton? Não interrompe a prescrição, tá? Infelizmente ou felizmente, a depender da situação, a incompetência, ela não... Olha, a relativa, ela não vai interromper, até porque, por se tratar de uma situação de prestigiar a vontade das partes, ela não vai poder ocasionar a interrupção da prescrição nunca, tá? Então, nunca pense, Everton, na relativa. Quanto à alegação de incompetência absoluta, a doutrina majoritária entende também que não interrompe, e eu sigo a doutrina majoritária, tá? E os tribunais também são nesse sentido. Então, amores, tomem cuidado com isso, ok? Outra coisa muito importante também, e que vocês precisam já ficar atentos, e que eu até falei para a turminha, que acontece muito, é o seguinte, é a ideia de dar o troco. Vocês já ouviram falar? É o seguinte, pensa comigo. A Mariana e o Everton, ok? A Mariana e o Everton estão brigando por conta do Red Bull. A Mariana diz assim, Everton, eu quero o Red Bull. O Everton diz, é meu, é seu, é meu, é seu. Bom, o que tem de tão importante no Red Bull? Amores, o que tem de tão importante é que esse Red Bull não fui eu que bebi. Esse Red Bull quem bebeu foi o rei Roberto Carlos. Pronto. Só por conta disso, esse Red Bull vale uma
fumo. Pra você tá de brincadeira, não tô não. Amores de minha vida, olha, você sabe que sua pró nasceu na roça, né? Eu nasci, tipo, roça, roça, roça. Eu fui criada na roça, tipo, fazenda, fazenda. Eu tô no cartório e eu ando descalça porque eu uso salto normalzinho, mas quando eu tô no cartório e eu tô na minha salinha privada, eu ando descalça, porque eu fui criada na roça, catando licuri de cocô de vaca, subindo em jegue, entendeu? Caindo no rio, nua, pelada, como fala o povo da roça. Beleza. E quando eu fui fazer um cruzeiro, tudo isso para lhe dizer que eu fui fazer um cruzeiro, né? Com essa ideia de, vou fazer um cruzeiro. Quero fazer um cruzeiro. Nunca fui um cruzeiro, meu povo. Fazer um cruzeiro, uai. Queria fazer um cruzeiro. Fui fazer um cruzeiro pela primeira vez na vida. E você paga um valor X, né? Era até MSC. E aí você faz o cruzeiro pela América do Sul e volta. Beleza? É massa o cruzeiro. E aí você consegue pegar um daquelas... que a Pro gosta do bom, bonito e barato, viu, meu povo? Eu sou do BBB, bom, bonito e barato. E aí, quando eu desci, ia começar o cruzeiro com o rei Roberto Carlos. Só para quem iria fazer o mesmo cruzeiro com o rei Roberto Carlos, pagou o dobro do que eu paguei. Era o mesmo roteiro, o mesmo serviço, a mesma coisa. Única e exclusivamente, o rei Roberto Carlos iria estar presente por 2 noites. Só isso. E pagava o dobro, o dobro. Você acredita nisso? Pois é, mas tudo bem. Então faz de conta que o rei Roberto Carlos bebeu aqui e o Everton e a Mariana estão se degladiando. Daí, o Everton, em Montanha, ele é parte autora e ele propõe uma ação, tá? Com a obrigação de fazer em face da Mariana, que é parte ré. A Mariana está em Nanuque. E lá em Nanuque, ela é parte autora. E propõe a ação em face do Everton. Olha que situação. Olha para mim, olha para mim. Em Montanha, o Everton é parte autora. E a Mariana é parte ré. A causa de pedir e o pedido é tudo sobre o Red Bull que o rei Roberto Carlos bebeu. Lá em Nanuque, Minas Gerais, o Everton virou parte ré e a Mariana virou parte autora. A causa de pedir e o pedido são os mesmos. Amores, a gente está falando de qual fenômeno? Litispendência. Litis. Porra, eu não vou lembrar disso na prova, vai dar um branco da gota. Litis vem de quê, ó? Lead, pendência. Eu tenho uma lead pendente. Ou seja, eu tenho pelo menos 2 processos tramitando simultaneamente que terão partes, as mesmas partes, ainda que não estejam no mesmo polo, mas eu tenho as mesmas partes, a mesma causa de pedir, os fundamentos são similares, são parecidos, e eu tenho ali o mesmo pedido. Amores, com a existência dessa ideia da litispendência, né? Ou com a existência de uma conexão, daí você vai estudar os artigos 54, 55 do nosso Código de Processo Civil, de uma continência. O que vai acontecer? A ideia é que a gente vai decidir apenas pela sobrevivência de um processo, ou seja, apenas um processo deve subsistir e o outro deve morrer, ou quando não, esses processos eles devem ser reunidos. Então, mas espera aí, eles têm pedidos distintos, tá? Porque o Everton quer ficar com ele e a Mariana quer outra coisa. Então, quando eu tenho a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou as mesmas partes e a mesma causa de pedir, uma conexão, uma continência, o que eu vou fazer? Eu vou reunir tudo isso, esses processos, em um único juízo, em um único juiz. Não é que eu vou transformar tudo em um processo só, não é isso. Eu vou continuar com um processo, olha para mim, eu vou continuar com um processo e eu vou continuar com outro. Vai continuar existindo o processo do Everton e vai continuar existindo o processo da Mariana como uma parte autora, tá? Não vai transformar em um processo só. Vai existir um e vai existir o outro. Só que eu não vou deixar um em Montanha e o outro em Nanuque. Por que não, minha pró?
porque isso pode fazer com que existam decisões divergentes, conflitantes. Imagina que o de Montanha, o doutor Antônio Faquete diz assim, ô, dona Mariana, pode entregar o Red Bull aí para Everton. E o de Nanuque diz, ô, seu Everton, pode entregar para dona Mariana. E aí, bebê, juiz de direito com juiz de direito. Não tem hierarquia entre eles. E a segurança jurídica? Quem vai cumprir o quê? Quem é que tem razão? Percebeu? Para evitar decisões contraditórias, ok? Para evitar essa insegurança jurídica, a gente vai reunir tudo em um juízo só. Massa. Massa, daqui a pouquinho eu já vejo as mensagens, tá? A pergunta é, Pró, eu vou reunir onde? Eu vou reunir em qual? A sua resposta sempre vai ser, para tudo, grava isso, você vai levar para o resto da vida, bebê, para o resto da vida. Juízo prevento. Juízo prevento. Juízo prevento. Pró, que zorra é juízo prevento? Prevento vem de prevenção. Prevento vem de prevenir. O que é o juízo prevento? É aquele que vai atrair para si o outro processo. Então, quando eu digo assim, ó, esse é o juízo prevento, ou seja, o outro, emburrado, gostando ou não gostando, vai ter que remeter o processo para mim. Então, a grande solução é o seguinte, quem é o juízo prevento? Beleza? Ou seja, a pergunta que se faz, e o Luan colocou, o primeiro equivale, Everton da parte autora. A pergunta que você vai fazer é, quem é o juízo prevento? Vou só anotar aqui para a gente não esquecer isso. E eu já adianto que o Luan está correto. A gente só vai dar uma fundamentação para isso, tá? A gente vai chamar de juízo prevento. Anota isso, ok? Pró, juízo prevento. Quem vai ser o juízo prevento? A gente vai ter uma distinção entre o CPC de 73, tá? Versus CPC de 2015. Por quê, Pró? Porque, amores, no CPC de 73, o que faria com que o juízo fosse prevento seria aquele juízo, entenda juízo como juízo, o órgão, tá? No qual o juiz atua. O que faria com que o juiz fosse prevento seria aquele juiz que primeiro despachasse no processo, tá? Vem de despacho, despachasse no processo. Aí ficava aquela discussão no CPC de 73. O que é despachar? É um ato de despacho, é ter recebido o processo, é ter um conteúdo decisório, é decidir alguma coisa, e aí a doutrina decidiu, não, basta o juiz receber. Aquele juiz que primeiro recebeu o processo seria o juízo prevento, ok? Olha que situação, continua comigo. Amores, isso era o máximo. Imagine o seguinte, o Everton, que era parte autora, distribui a ação dele hoje, sexta-feira, beleza? Aí o juiz nem ficava aqui em Montanha, sei lá, morava em São Mateus, só ia ver esse processo na segunda ou na terça. A Mariana, que era em Nanuque, o juiz mora em Nanuque. Aí o advogado dela, sabe o que fazia? Ia lá para o juiz plantonista despachar no sábado. Conseguiu despacho para receber. Ou seja, o do Everton foi distribuído primeiro, mas pelo CPC de 73, o juízo prevento seria o da Mariana. E por isso o processo do Everton teria que ser destinado para o juízo da Mariana. Porque o que importava para o CPC de 73, o que tornava o juízo prevento, era o juízo que despachasse primeiro. Pró, isso mudou? Mudou. Ô, Pró, e como é agora no CPC 2015? Como o Luan colocou para a gente, o que importa agora é para o juízo, né? O que torna o juízo prevento é aquele para o qual o processo foi distribuído primeiro, tá? Anotem isso. O que torna o juízo prevento é para o qual houve a distribuição primeiramente, tá certo?
distribuição primeiramente. Ou seja, perceba que Everton, Mariana, Saulo, Karine e Luan, justamente para evitar essa ideia do nosso jeitinho brasileiro, né? Parece que o legislador já nos conhece. Então, ele sabia que essa ideia de que, olha, o juiz que despachar primeiro, rapaz, isso não dá certo. Porque é aquele que tem melhores contatos, né? Aquele que vai lá despachar com o magistrado, que vai para o plantão, ele vai conseguir ter maiores chances, ou seja, ao invés de seguir o princípio do juiz natural, de não escolher o seu julgador, de não escolher o seu acusador, isso não vai ser cumprido. Então, hoje, não importa quem despacha primeiro, o que importa é para quem é distribuído primeiro. Nesse caso, se Everton começou primeiro, o processo foi distribuído primeiro, Luan tem razão, o processo da Mariana, então, vai ter que ser remetido aqui para o juízo do Everton. Beleza, meu povo? Tranquilo quanto a isso? Ô, Pró, eu ainda fiquei com dúvidas a respeito da litispendência, da conexão, da continência, tá? Como é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, vamos anotar? Pode sim, isso às vezes causa dúvida, é normal, tá? Amores, litispendência são termos que a gente não costuma ouvir com tanta frequência. Quando é que eu sei que eu posso dizer que houve litispendência? Primeiro, para ter litispendência, a gente tem que ter mais de um processo. Então, eu estou diante de mais de um processo. Pelo menos 2. Pró, eu posso ter 3, 4, 5? Pode, mas mais de um processo. Entre esse mais de um processo, 2, 3, 4, 5, nós teremos que ter os mesmos elementos da ação, tá? Os mesmos elementos da ação. Cuidado para não confundir com condições da ação, ok? Elementos da ação, uma coisa. Condições da ação, outra coisa. Ah, Pró, relembra que é muita coisa na minha cabeça. Quais são os mesmos elementos da ação? Quais são os elementos da ação? Partes, que são sujeitos de direito, causa de pedir e pedir, ok? Então, Pró, quando é que eu vou ter uma litispendência? Quando eu tenho os mesmos elementos da ação. Eu tenho as mesmas partes, eu tenho a mesma causa de pedir e eu tenho o mesmo pedido. Isso vai gerar uma litispendência. Pró, qual a consequência da litispendência, minha Pró? Qual a consequência da litispendência? Amores, a consequência da litispendência é um processo baixado e arquivado. O que é ser baixado e arquivado? É proferida uma sentença, lembra da sentença? De extinção sem resolução do mérito. Ou seja, não se resolve o mérito, não se julga o mérito do processo, tá? Eu faço a coisa julgada formal, mas não faço a coisa julgada material. Por quê? Porque não cumpriu os requisitos processuais, tá certo? E o outro processo, um processo continua. Então, um vai ser extinto e um processo continua. Qual que vai ser extinto e qual que continua? Qual a resposta que você vai dar? O que continua é o do juízo prevento. Então, como você já sabe, o que continua é o processo do juízo prevento. Simples assim. O demais vai acontecer o quê com ele? Ele vai ser extinto sem resolução do mérito. Por quê? Porque eu não posso ter processos que são iguaizinhos, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. O que são isso? Elementos da ação. Elementos da ação, só para a gente lembrar, tá? São distintos das condições da ação. Lembra quais são as condições da ação? Condições da ação. Bora lá, quais são as condições?
Só ficaram 2 com o CPC 2015. Eram 3. Isso sempre cai em prova da OAB e concurso público. Sempre, sempre. Só ficaram 2. Legitimidade de parte, lembra? Legitimidade da parte autora e ré, ou seja, tem que ser as partes legítimas para figurarem naquele processo, parte autora e parte ré. Não posso sair por aí colocando qualquer pessoa para estar no polo ativo ou no polo passivo daquela demanda. E, claro, a parte autora, ela tem que demonstrar ter interesse de agir. Por exemplo, amores, eu quero propor uma ação de divórcio, tá? Em face do meu marido. O meu sogro, ele é parte legítima? Claro que não. Claro que não. Quem é parte legítima? O meu próprio marido, é ação personalíssima. Eu quero propor aqui uma ação. E meu povo ainda aparece meu esposo aqui para dizer, dá outro exemplo, mozinho. Vê se pode um negócio desse, meu povo. Eu aguento um negócio desse. A gente falando de um assunto sério. Dando exemplo aqui. E quando eu dou um exemplo de acidente, de alguma coisa, ele ainda diz, dá outro exemplo. Ele não gosta nem dos exemplos, mas tudo bem. Vamos lá, que a gente está falando de coisa séria, viu? Ai, ai, ai. Daqui a pouco ainda me aparece ele com a cachorra. Que lobodó, sim. Mas a gente estava onde mesmo? Eu até me perdi 1 minuto aqui. Esse relógio fica contando, não facilita a vida da pessoa, a gente não conclui o conteúdo. E, Karine, eu nem acabei falando da questão da Justiça Estadual julgando acidente de trabalho, que foi aquela sua dúvida. Mas só para a gente volta para falar isso do terceiro bloco, tá? Se eu esquecer, você me lembra. Mas vamos lá. Litispendência, tá? Um processo extingue e o outro continua. Qual que continua? O do juízo prevento. Como é que eu sei que é o juízo prevento? Aquele para o qual foi distribuída a ação. Isso é o que importa no CPC 2015. O que despachou? Não, foi distribuída a ação. Então, como é que eu sei, minha pró, que tem litispendência? Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Um vai morrer por conta da segurança jurídica e o outro vai permanecer. Diferente das condições da ação. Condições da ação. Eu tenho que demonstrar que a parte autora é legítima. Se eu sofri um dano, só eu tenho a legitimidade para pleitear esta ação. Everton, você não pode pleitear por mim, porque o dano moral é de cunho personalíssimo. Agrediu a minha honra, a minha imagem, a minha vida. Você entende? Então, como é que você vai pleitear algo que só eu posso sentir? Só eu tenho legitimidade ativa. Quando a gente está falando da legitimidade passiva, é aquela pessoa que pode responder por aquela obrigação. Muitas vezes as pessoas, principalmente os advogados, não observam a legitimidade passiva correta. Então, faz assim, a escola